tem trabalhos maravilhosos aí, né? Então, eu... Me dá o controle, eu vou mudar. Não adianta olhar isso aí. Né? Eu tiro o rumo aqui. Olha aí. Buenos, companheiro. Então, é isso aí. O Aldoir dá uma abertura para nós aí, e depois nós passamos a palavra para o Guilherme, que nós temos bastante coisa para conversar com ele. Né? Então, tá legal. Muito boa tarde, pessoal. Já são 6h10, né? Já é uma reunião da diretoria, mas nós temos alguns convidados sitianos para discutir a questão da pecuária. E o professor Guilherme Malafaia, pesquisador hoje da Embrapa, está lá na região do Mato Grosso, mas esteve aqui no Rio Grande do Sul, no Campo de Cima da Serra. Teve uma parceria muito forte com o CIT 120, inclusive com os outros CITs também, da própria federação. E o professor Guilherme Malafaia vem estudando e trabalhando com a pecuária. Depois ele vai falar, inclusive, tem até um núcleo que é de estudo sobre a questão da pecuária. E tem uma projeção muito interessante para até 2040. Então, quem está pensando, está investindo nessa área da pecuária, é importante já ter uma ideia, uma projeção até lá 2040. Eu tenho ouvido o professor aí nos principais canais hoje de agronegócio dos meios de comunicação do país, aí, Canal Rural e outros, falando muito sobre esse tema. Acho que é importante a gente ficar atento e até depois também levantar alguns questionamentos de alguém que está muito por dentro dessa questão da pecuária, especialmente sobre o Rio Grande do Sul, que é um estado que é um dos pioneiros na pecuária no país, né? Professor Guilherme, então é tudo contigo. Muito boa tarde. Opa, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado, presidente, Aldoir, muito obrigado pelo convite para poder estar participando dessa reunião de vocês aí, uma instituição que eu tenho um grande apreço. Fui convidado aí pela Marta Guazelli para poder participar dessa reunião de vocês e trazer, como o Aldoir falou, um pouco do que a gente vem desenvolvendo aqui na Embrapa Gado de Corte sobre aí os cenários futuros aí para o setor e como que a gente pode, a partir disso, estabelecer agendas, tanto públicas quanto privadas, para aprimorar cada vez mais a nossa competitividade dentro da pecuária de corte. Então, é uma satisfação muito grande, com muito apreço que eu estou batendo esse papo com vocês aqui e estou encarando dessa forma. Não é uma palestra, não é um bate-papo com produtores e, enfim, e com pessoas que eu tenho que me são muito caras, como o pessoal do CIT 120, onde tive a oportunidade de trabalhar durante uns bons 10 anos juntos, quando atuava na Universidade de Caxias do Sul. Eu dava aula lá no campus de Vacaria e tive a oportunidade, então, de conhecer essa indiada toda aí, Aldoir, muitas entrevistas já fizemos juntos, tanto na época quando eu estava na Universidade de Caxias do Sul, quanto depois que eu vim para a Embrapa. Fazem 10 anos que eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, entrei no último concurso da Embrapa e me bandiei para cá. Aqui eu trabalho com a linha de pesquisa na área de cadeia produtiva da carne bovina, que é a minha formação de doutorado. Eu fiz meu doutorado na Federal do Rio Grande do Sul com o professor Júlio Barcelos e trabalhei aí o entendimento aí das estruturas de coordenação, das estratégias, das cadeias produtivas da carne bovina, aí, como a gente pode obter mais eficiência, né, a partir de entendimentos de gestão. Para mim, uma das experiências aí muito ricas que eu sempre trago e sempre apresento nas palestras é a Aproxima. Eu acho que assim, é um caso de sucesso dentro da pecuária de corte, no sentido de organização, no sentido de rede, no sentido de colaboração, né, entre produtores rurais. E muito do que eu vou falar aqui, vocês vão perceber que está muito relacionado com essa questão aí de organização, né, do setor, organização entre os produtores rurais, principalmente para poder capturar valor dentro da pecuária de corte. Então, eu vi que a Marta chegou ali já. Marta, muito obrigado. Eu já agradeci aqui o convite que tu me fizeste para poder estar falando aí com
o pessoal. Bom, eu tenho uma apresentação aqui, eu acho que eu posso compartilhar essa tela com vocês, né? Primeiramente, eu passei passei 2 materiais para a Federacity. Um é o estudo completo que nós publicamos, e aí depois eu acho que todos vocês aí vão ter acesso, né? Se é que já não tiveram, que é um trabalho que nós fizemos e lançamos esse relatório na Expo Inter, dentro da jornada do Nespro, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Participamos de um painel que chamava-se o Cenário da Pecuária do Futuro, juntamente com o Gedeão Pereira e com o Lamáquia. Fizemos, então, esse painel, onde nós, então, discutimos um pouco essa questão aí de futuro e fizemos o lançamento oficial desse relatório. Foi um trabalho que foi desenvolvido pelo Centro de Inteligência da Carne Bovina, no qual eu sou pesquisador e coordenador, aqui da Embrapa Gado de Corte, juntamente com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Foi um trabalho que foi encomendado pelo MAPA, justamente com o objetivo de ter insumos cada vez mais qualificados para a elaboração de políticas públicas mais assertivas, né, relacionadas aí aos grandes desafios que a pecuária de corte tem. E passei também um artigo de opinião que saiu publicado, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, no Valor Econômico, que é uma síntese de praticamente todo esse relatório, né? Esse relatório aí tem mais de 150 páginas, né? Um relatório denso que percorre aí todos os elos da cadeia de produção, insumo, produção pecuária, frigorífico, comercialização, consumidor. Então, aí tem bastante coisa, é um trabalho muito denso, muito complexo, muita informação. Então, sintetizar tudo isso e poder passar num tempo curto talvez seja mais trabalhoso ainda do que fazer o trabalho, para que a gente não perca a qualidade daquilo que a gente quer passar, né? Eu tentei fazer esse exercício aí dentro de um artigo de opinião que saiu publicado no Valor Econômico, que eu também compartilhei com o pessoal da Federacity. E esse texto, né, ele fala sobre a terceira onda da pecuária de corte no Brasil. Por que a terceira onda da pecuária de corte? Né? Porque muitos de vocês vão lembrar que o Brasil, até ali, meados da década de 80, por aí, o Brasil padecia de segurança alimentar, né? Nós importávamos praticamente quase todos os produtos que nós consumíamos, inclusive produtos, e no caso específico da carne e do leite, com suspeita de contaminação por radioatividade, né? Lembram do caso da carne de Chernobyl, né? que nos atormentou aí na década de 80, né? Então a gente tinha uma situação, até, e muitos de vocês acredito que vivenciaram isso, né? A pecuária de corte, então, e o agronegócio como um todo, foi estimulado a aumentar a produção, né, para justamente nós eliminarmos esse problema aí de falta de alimento. Uhum. Então, acho que isso foi muito bem sinalizado para o sistema produtivo pecuário, que nós tínhamos que aumentar a produção. É o que a gente chama, então, da primeira onda do desenvolvimento da pecuária de corte, né? O setor produtivo, os pecuaristas responderam a esse chamado da sociedade, cumpriram a missão e o Brasil se tornou autossuficiente na produção de alimento, né? Só que esse modelo de aumentar a produção, ele era um modelo que ele era limitado, né? A gente não podia ir aumentando área, até porque, sem falar todas as restrições que começaram a ser criadas, a gente tinha uma limitação geográfica, não tinha como ir aumentando, e chegou uma hora que não tinha mais aonde avançar, né? Então, nós fomos estimulados, então, e aí a sociedade, o mercado, sinalizou, então, para um novo modelo, um modelo focado na produtividade, na incorporação de tecnologias, basicamente no tripé melhoramento genético, saúde animal e nutrição. Esse tripé aí de tecnologias, ele foi, acho que, o grande responsável aí por
darmos esse salto num primeiro momento de produtividade. Então, é aí que a gente chama da segunda onda de desenvolvimento da pecuária de corte no Brasil, né? E principalmente com a utilização de tecnologias poupa-terra, como sistemas de integração, produção de novilho precoce, enfim, todas essas tecnologias que nós temos hoje aí, que nos permitem intensificação, confinamento, semi-confinamento, que nos permitem hoje produzir mais em menos área, e liberando aí terras, então, para agricultura, para florestas, enfim. Essa foi então, o contexto aí da segunda onda de desenvolvimento da pecuária de corte. Não, hoje, dia 15 vamos sair todo mundo. E hoje, dia 15, todos os funcionários que são CC vão ser dispensados. Ah, é? Eu acho que tem um microfone aberto aí. E hoje a gente está entrando, né, no desenvolvimento de uma terceira onda para poder responder a desafios cada vez mais complexos do mercado de carne bovina, né? Situações que nos colocam em xeque no que se refere à questão de sustentabilidade, bem-estar animal, rastreabilidade, transparência, saúde, segurança do alimento, enfim, e os desafios, principalmente em função da pandemia, né? Eu acho que muitos desses elementos, desses ingredientes aí, eles se fortaleceram durante esse período todo que nós estamos vivenciando, né? Então, um novo modelo, uma nova onda de pecuária de corte, ela começa a surgir, começa a ser necessária cada vez mais. Uma pecuária de corte intensiva, uma pecuária de corte tecnificada, de ciclo curto, de padronização de carcaças, com fluxo contínuo de produção, para atender a mercados cada vez mais exigentes e que pagam, mercados de valor agregado, que pagam mais pelo produto. Esse é a síntese que nós tiramos aí de todo esse estudo, né, que nós fizemos junto com o Ministério da Agricultura com a Visão 2040. Né? O novo modelo de pecuária de corte para os próximos 20 anos, trazendo aí consigo esse combo de atributos, tanto atributos intrínsecos de qualidade, como cor, como maciez, como marmoreio, como também sabor, coloração, como também aspectos extrínsecos da qualidade, como rastreabilidade, de ponta a ponta na cadeia, bem-estar animal, da cria até o abate, certificações ambientais, enfim, né, todos esses elementos aí que a gente todo dia batem na nossa porta e está muito claro, né, para todos nós aí como vai ser esse modelo. Então, em síntese, basicamente é isso. Eu vou fazer agora, apresentar os meus slides aqui, só para vocês acompanharem a minha linha de raciocínio, mas não vai fugir muito disso que nós estamos falando e que está presente aí no artigo de opinião do... Deixa eu só tirar aqui. Bom, enxergam a minha tela? Sim. Sim. Sim, tá perfeito. Tá, eu só quero ver como é que eu faço aqui para tirar essa barrinha que fica aqui aqui. Vai assim mesmo, tá? Bom, então, como eu falei para vocês aí, nas últimas 4 décadas, a cadeia produtiva da carne bovina aí sofreu uma modernização revolucionária, sustentada aí por avanços tecnológicos do sistema de produção e na organização da cadeia como um todo. Isso gerou para nós aí um claro reflexo, tanto em termos de produtividade, na qualidade da carne e, consequentemente, aí do aumento de competitividade. Saímos, então, de uma situação de desabastecimento alimentar, de insegurança alimentar, para sermos um dos maiores
players no mercado mundial de carne bovina. Isso num espaço aí de 30, 40 anos, um espaço de 40 anos. Então, foi uma evolução muito rápida que a pecuária de corte brasileira trouxe, respondendo aí aos grandes desafios do setor produtivo, né? E, basicamente, toda essa nossa evolução, pessoal, ela esteve calcada aí em 4 elementos. As condições climáticas, que sempre foram favoráveis, aqui nós estamos num país tropical, né? Disponibilidade de terras a preço baixo, oferta abundante de mão de obra e tecnologias adaptadas às condições do nosso país. Isso foi o que, de forma geral, determinou aí a alavancagem da pecuária de corte, né, e passando aí pelas 2 ondas, né, de desenvolvimento que eu falei para vocês. Só que esses elementos que nos trouxeram até aqui, ele já não nos permite que esse crescimento sustentável aí para os próximos 20 anos, né? Porque a gente está percebendo uma deteriorização desses ativos, principalmente aí decorrente de uma forte pressão de custos, que, por sua vez, aí deriva de um aumento da remuneração da mão de obra e também da escassez dessa mão de obra, diga-se de passagem, né? Importante valorização do preço das terras e uma crescente restrição socioambiental. Poxa, então, vejam bem, né? Olha o cenário que nós tínhamos e o cenário que nós temos hoje, né? Costumo dizer aqui para os meus colegas aqui na Embrapa que quando a Embrapa foi criada, e eu acho que muito desse desenvolvimento tecnológico deu-se, né, a atuação da Embrapa, né, na geração de tecnologias. Quando a Embrapa foi criada, ali, década de 70, 80, nós desenvolver soluções tecnológicas que respondessem aos anseios do sistema de produção, e era fácil. Hoje é difícil. Antes a gente acertava o alvo com tiro de canhão. Hoje a gente precisa de uma mira laser para poder acertar o alvo e desenvolver tecnologias que, de fato, atendam e gerem resultados significativos para o sistema de produção, né? Claro, tudo estava por ser feito há 30, 40 anos atrás, né? Hoje não. Hoje nós já estamos num outro patamar. Fazer acontecer hoje com as tecnologias demanda muita sintonia fina nesse processo aí. Bom, essa nova realidade, então, ela induz aí as organizações, né, novos desafios, né, de desenvolverem aí novos processos, novos métodos, novos sistemas de produção, novos produtos, novos serviços, que possam contribuir aí para a promoção da eficiência e da competitividade da cadeia da carne, preservando o meio ambiente e reduzindo as diferenças sociais e econômicas que existem dentro desse setor. Muito se bate na preocupação ambiental, né, do processo produtivo, no desmatamento, nas queimadas, nas pastagens degradadas, mas pouco se fala no aspecto social, nas desigualdades econômicas que nós temos entre os produtores rurais nesse Brasilzão enorme aí que nós temos, né? 10% respondem aí por quase 90% do valor produzido, enquanto que 90% responde por 10%, né? Então são poucos produzindo muito, né? Esses desafios aí para nós, não só a Embrapa, mas para a Federacity, para os produtores sítios, para os produtores rurais, são de grande complexidade e vão demandar de nós aí uma capacidade muito grande de adaptação nesse processo. E foi esse o intuito que nos levou, que nos motivou a fazer esse trabalho aí para 2040 em parceria com o MAPA, né? Monitorar o ambiente externo, para que pudéssemos ter, então, informações estratégicas, né, através de conjunto de sinais e tendências que iriam impactar a cadeia aí nos próximos 20 anos. Consolidado aí em 10 mega tendências para o setor nos próximos
nos próximos 20 anos. Essas aí são as nossas... É o que sintetiza, basicamente, o trabalho. Logicamente que nós temos... O trabalho ele é muito mais amplo do que isso, né? Ele tem aí todos os seus cenários, todas as suas tendências, né? Até nós chegarmos aí nesse contexto de mega tendência. Então, nós temos aí, a primeira mega tendência aí são os biológicos, aí à frente de manejo de resíduos, né? Então, a necessidade cada vez menor de termos resíduos na carne e a forma de se trabalhar isso, né, através de desenvolvimento de novas moléculas, isso vai ser muito forte dentro do setor de insumo aí para os próximos 20 anos. Tá? Soluções tecnológicas, principalmente no que se refere à saúde animal, né, com muitas soluções biológicas, bioinsumos dentro desse processo. A biotecnologia aí também transformando todo o setor de pecuária de corte, tanto nos aspectos de saúde animal, nos aspectos de melhoramento genético, né? Trazendo aí uma mudança muito forte dentro da pecuária. Uma ênfase em se trabalhar com menos pasto e mais carne. Aqui, desculpa, foi um erro de digitação, não é menos pasto e mais gado, é menos pasto e mais carne, né? Então, cada vez mais iremos ser forçados a utilizar menos área e produzirmos cada vez mais, liberando aí espaço para outras culturas, como grãos, como florestas, enfim. Lucro com bem-estar animal, e o bem-estar animal da cria até o abate, né? Então, um bem-estar animal que vai exigir certificação e vai exigir que seja condição sine qua non para poder se fazer negócio aí para os próximos 20 anos. Isso vai vir muito forte, tá? As exigências por certificação de bem-estar animal. A pecuária de corte aí consolidada aí com grandes players. No nosso trabalho aí a gente prevê que cerca de 50% dos pecuaristas devem deixar a atividade aí nos próximos 20 anos. Uns por não terem condições de terem a escala necessária para continuar no jogo, né? E outros migrando da pecuária para a agricultura. Tem uma tendência muito forte aí da presença de fazendas corporativas, grandes players dominando o mercado, com a utilização de pacotes tecnológicos necessários para ter as escalas e com uma característica de serem fazendas biosseguras. Isso é um conceito que vai ser muito forte, muito demandado daqui para frente, principalmente em função da pandemia que nós tivemos. Então, a capacidade do sistema de produção a testar que ele é biosseguro vai ser muito importante aí para os próximos 20 anos. Tá? Quanto à questão de frigoríficos, aí, a ênfase aí por qualidade e por produtos mais naturais, aliado aí à questão da biotecnologia, da busca, né, por bioinsumos, da busca por menos resíduos, por produtos mais naturais, atendendo a um movimento do mercado consumidor que vai ser muito forte nesse quesito qualidade de carne. As denominações de origem, elas vão ganhar muita força dentro desse processo, como é feito já com queijos, com vinhos, com café, né? Então, isso acho que tende a ganhar muita escala nos próximos 20 anos. Hoje, no Brasil, nós temos uma única indicação geográfica de carne, que é lá no Pampa Gaúcho, e nós temos aí uma diversidade de biomas com características próprias para serem exploradas, né, e capturar valor em cima disso, que é muito forte, e a gente ainda não está sabendo trabalhar esse contexto aí. E aí, uma boa alternativa para pequenos,
pequenos e médios produtores, através de organização, através do trabalho em rede, de promover esses trabalhos aí de agregação de valor. Eu lembro que quando eu fui para Minas Gerais fazer meu mestrado, né, em 95, 96, foi bem na época que veio as multinacionais do leite para o Brasil, Parmalat, enfim, quando abriu o mercado, e muito se falava que os pequenos produtores de leite iam sumir do mercado, né? Que eles iam ser engolidos pelas agroindústrias e que só os grandes, os que tinham alta produtividade, iam permanecer no mercado. Né? Hoje você vê aí esse pessoal aí dando, né, exemplo aí de trabalho de agregação de valor, né, com denominação de origem, com certificação, exportando queijo de altíssima qualidade, né, e mandando para o mercado queijo de altíssima qualidade, né, e mostrando que é possível pequenos produtores, né, agregarem valor, capturar valor através de ações colaborativas dentro do segmento. O Brasil aí, pessoal, não é por nada não, mas é que tem um microfone aberto aí que está dando um ruído. Já desliguei. Se puderem fechar, se puderem fechar, eu agradeço. Tô cuidando. O Brasil aí um mega exportador, né, de carne e de genética, né? O Brasil não sendo apenas o maior exportador de carne barata do mundo, né? O Brasil exporta o preço que nós exportamos pelo quilo da carne chega a ser 40% mais baixo do que os Estados Unidos exporta, né? Do que a Austrália exporta. Eu costumo dizer, o Brasil é o maior exportador de carne barata do mundo, né? Então, nós temos um espaço muito grande ainda para buscar capturar valor nesse mercado premium, nesse mercado gourmet, né, que paga um preço diferenciado pela carne. E aí o Brasil não só exportando carne, tá? Mas exportando genética também, o Brasil exportando animais vivos, ou seja, nós entrando e marcando presença em praticamente todos os segmentos de mercado, tá? E não temos que ter vergonha disso. Acho que não tem nicho, tem mercado para tudo que é tipo de produto. E a gente tem que saber identificar e explorar esses mercados, tá? Bom, nós vamos ter aí uma transformação digital muito forte na pecuária de corte para os próximos 20 anos, tá? Essa transformação digital ela vai impactar todos os elos da cadeia de produção, principalmente na questão de distribuição, seja distribuição de insumo, seja distribuição de gado, seja distribuição de carne, fazendo aí uma aproximação muito forte entre consumidor e produtor. Então, vai ter uma ligação muito forte, um estreitamento aí de espaço entre esses segmentos. E aí temos que saber aproveitar, né, o que essa transformação digital pode trazer de benefício para os produtores rurais, tanto em termos de compra de insumos, quanto em termos de gestão do sistema de produção, quanto em termos de venda de produtos. E a última mega tendência é a questão do apagão de mão de obra. Isso está muito claro no trabalho, vamos ter esse apagão de mão de obra sim, né? A mão de obra já é um recurso de produção escasso e caro, vai se tornar mais ainda, e a necessidade vamos ter pouca mão de obra e a necessidade de termos essa mão de obra altamente qualificada para poder saber lidar com essa transformação digital que vem por aí. Estou falando de robô, eu estou falando de veículos autônomos, eu estou falando de sensores, eu estou falando de drones, eu estou falando de balança de passagem, eu estou falando dessas tecnologias inteligentes aí que vão transformar o sistema de produção nos próximos 20 anos. E eu vou precisar ter não somente uma mão de obra qualificada para poder saber lidar com essas tecnologias, mas um pecuarista também capacitado para poder lidar com essa transformação, né? A gestão e o funcionário. Os dois, o gestor e o funcionário, os dois, né, precisam dar esse upgrade aí
no setor. Bom, essas seriam as 10 megatendências, né? O que entende-se por megatendências, né? É um conjunto aí de vetores de transformação que são fortemente interligados e que devem impactar a cadeia da carne aí Então, do nosso estudo aí de mais de 745 drivers de futuro, né, de cenários, de tendências que nós elaboramos, e esses 10 elementos aí são aqueles que perpassam praticamente todo o trabalho e que a gente pode definir como mega tendências para o setor, né? Então, aí, 2 grandes movimentos vão impactar a cadeia da carne aí nos próximos 20 anos, né? O mercado consumidor aí vai se movimentar em duas direções. A primeira é a do crescimento, que é a mais óbvia, né? Vamos ter aí, em 2050, 9 bilhões e meio de pessoas no mundo, né? E precisamos aumentar aí a quantidade de proteína animal. E esse aumento virá principalmente dos mercados asiáticos. E a outra direção é a sofisticação, né? Então, aí a presença de um consumidor cada vez mais esclarecido, cada vez mais exigente, buscando cortes diferenciados, buscando informação sobre o produto, buscando aí produtos que tenham esses atributos de bem-estar animal, de sustentabilidade, que tenham baixas emissões de gases de efeito estufa no sistema de produção, que sequestre carbono, que tenha rastreabilidade de ponta a ponta na cadeia, enfim, um novo modelo, né, de exigência naquilo que se quer consumir de carne, né? E esse consumidor aí, né, vai ser o grande gatilho transformador da atividade aí. Então, né, se nós quisermos vender, nós vamos ter que ter esses elementos postos dentro do nosso sistema de produção. Claro, e logicamente a concorrência com as outras fontes de proteína, né? Eu não estou falando nem somente das proteínas tradicionais, eu já estou colocando aí nesse ingrediente aí as proteínas alternativas, né? Que hoje o mercado aí de vegetarianos já está em torno de 30 milhões de consumidores no Brasil. Então, é um mercado que não dá mais para a gente desprezar. Então, essas fontes alternativas de proteína, carne de laboratório, insetos, produtos, carne baseada em plantas, pode parecer utópico, mas daqui a 20 anos isso vai ser, né, presença, e essas cadeias aí, elas vão dizer, isso é nicho. É nicho, mas vai abocanhar mercado, né? Então, temos que estar atento para isso, não podemos desprezar esse movimento das fontes de alternativas de proteína, tá? Então, essa grande competição aí do consumidor cada vez mais exigente, e aliado a isso, eu tenho as próprias outras fontes de proteína, como suínos, como aves, como peixes, né? E mais essas fontes alternativas de proteína, isso vão demandar muita eficiência para a cadeia da carne, para ela poder se manter competitiva dentro do mercado, tanto no mercado externo quanto no mercado interno. O bem-estar animal ele vai ser mandatório da cria ao abate por questões econômicas, né? Então, certificação vai ser exigida para poder se fazer negócio, né? A inovação digital aí vai ser uma das maiores forças disruptivas para o mercado nas próximas 2 décadas, e ela servirá aí de força catalisadora no processo de transformação da cadeia de produção, injetando aí muita gestão e inteligência dentro da atividade. E isso é muito claro da gente ver, né, pessoal? É só a gente se deparar aí no início de como, né, desde o início da pandemia até agora, como as nossas vidas elas foram transformadas através da inovação digital. Isso a gente estava falando aqui, né, presidente, no início no bate-papo antes ali, logo que eu entrei aí, né, de fazer hoje a gente poderia estar aqui, com gente do mundo inteiro participando dessa apresentação aqui, conversando e, enfim, socializando, né, o conhecimento. Isso é apenas assim um grãozinho de areia de tudo que a gente
de tudo que a inovação digital transformou as nossas vidas aí nesses últimos 8 meses aí que estamos vivenciando, né? E essa transformação ela vai ser brutal para os próximos 20 anos, né? Então, e ela vai ter um papel muito importante, porque ela vai nos proporcionar a aproximação do produtor com o consumidor, através da certificação, através da rastreabilidade, né, mostrando, né, contando a história do produto, mostrando, né, da onde ele saiu, que sistema de produção esse animal ele passou, né, quais foram os caminhos percorridos por ele até chegar à indústria frigorífica, e a partir daí, a partir de uma desossa, você conseguir rastrear cada corte, cada pedaço do produto através de embalagens inteligentes que estão vindo por aí, né? Como se cada peça tivesse um RG e isso pudesse ser rastreado ao longo de toda a cadeia de produção. Você chegar com o celular ali, apontar para o QR Code da embalagem e ele já te mostra o vídeo da fazenda lá, da Marta Guazelli lá produzindo o gado dela lá e contando a história toda. Então, isso vai aproximar muito, sabe? Essa relação aí, consumidor-produtor pecuarista, né? As soluções sustentáveis aí, elas vão ser cada vez maiores, transformando a indústria de insumos, né? Essas soluções biológicas aí vão ocupar um espaço muito importante na questão de manejo, tanto, né, no manejo vegetal quanto no manejo animal. Então, vamos avançar muito nos bioinsumos, né, muito por questão de segurança e potencial muito grande que nós temos ainda para solucionar ou minimizar o impacto ainda de doenças que até hoje a gente não conseguiu solucionar. Então, biotecnologia, né, impactando aí desde o manejo da propriedade até a qualidade do produto final que chega na mesa do consumidor. Essa biotecnologia, junto com o digital, né, eles vão ser a grande mola propulsora das transformações aí da pecuária de corte, né? Você, através de uma edição gênica, por exemplo, você tem a capacidade de solucionar com o problema do carrapato, por exemplo, né, através de genômica, né? Imagina, olha o ganho que teríamos, né? Nós podemos adaptar, por exemplo, o Angus aqui no Brasil Central, através de edição gênica, onde eu posso diminuir o tamanho do pelo do animal, descobrir qual o código genético para dar maior resistência a ele ao calor, enfim, temos aí uma evolução muito grande ainda pela frente através da biotecnologia, né? O impacto social de tudo isso vai ser muito relevante, tá? Como eu comentei, muitos pecuaristas eles não conseguirão se adaptar e vão deixar a atividade. A escala de produção vai ser um pilar muito importante dentro desse contexto produtivo. Vamos ter menos produtores, mas produtores produzindo volumes gigantescos e de uma forma biosegura. O apagão de mão de obra, né? O grande desafio aí vai ser que vai necessário será formar e reter profissionais qualificados dentro da pecuária. Isso aí será um dos maiores desafios para todo o setor, né? O bom funcionário, né? Ele vai ser joia rara, vai ser que nem jogador de futebol, vai estar todo mundo correndo atrás e o passe super valorizado, né? Esse cara aí, você vai ter um plano de cargo e salário para ele, você vai precisar reter esse cara dentro da tua fazenda, né? E você vai precisar formar ele, você vai precisar investir na qualificação dele. Bom, e para finalizar, né, eu acho que de tudo isso que foi falado, eu acho que a gente só tem que olhar com otimismo para os próximos 20 anos, né? A aposta é de muito desenvolvimento e sucesso aí para os bons gestores, né? Eu acho que se nós respondermos de novo, né, com sucesso à demanda, né, do novo mercado consumidor, né, se nós conseguirmos aí
cumprir a missão de produzir dentro desse contexto, nós vamos surfar tranquilamente na terceira onda de desenvolvimento da pecuária de corte, aí, produzindo mais carne, menos área, liberando terras aí para a agricultura, para a silvicultura, ocupando um espaço no cenário internacional, exportando aí desde genética a produtos altamente especializados e de elevado valor agregado. E vamos ter aí uma pecuária altamente tecnificada, profissional, competitiva, uma referência global, não só pelo nosso tamanho, pelo nosso gigantismo, mas também, né, pela nossa tecnologia e pela nossa qualidade do processo de produção. Bom, meus queridos, essa é uma síntese, logicamente, de um trabalho, né, extenso que vocês têm em mãos aí. É muito difícil, né, como eu falei, talvez seja mais difícil fazer a síntese do trabalho pronto do que executar o trabalho, que tem um conjunto de informações muito ricas que perpassam todos os elos da cadeia de produção. Então, eu acho que nessas 10 megatendências que eu coloquei para vocês aí, elas desculpa, acho que elas dão a fotografia, né, do que vem pela frente aí nos próximos 20 anos e como que nós devemos aí nos preparar, criar as nossas agendas, né, tanto pública quanto privada, nossas agendas de inovação. E eu acho que para uma federação aí como a Federacit, que tem uma missão muito importante perante os produtores rurais, aí eu acho que compreender esse cenário aí e discutir e amplificar, né, essas informações para o debate, eu acho que é fundamental aí para o sucesso, principalmente na nossa pecuária do Rio Grande do Sul. Bom, presidente, eu acho que, de forma, em linhas gerais, aí, eu acho que era essa o que eu tinha para apresentar. E eu acho que eu fico à disposição aí para um bate-papo com vocês agora, tomar o meu mate, molhar minha goela aqui e boca seca aqui. Bueno, Guilherme, foi muito, muito, muito boa a tua palestra conosco. E nós temos uma série de dúvidas aí que nós vamos ter que te questionar, né? Claro. E eu vou começando aqui a falar. Tu falaste desse apagão de mão de obra. Mão de obra hoje já é um problema na propriedade rural. Sabe como é que o empregado rural é aquele empregado que não deu certo no comércio, não deu certo na indústria, tá, e vai para a campanha. Em princípio. Tem exceções? Tem. Né? E nós vamos precisar de uma mão de obra altamente qualificada. Né? Como é que nós poderíamos começar a pensar nessa mão de obra? A procurar as escolas técnicas, coisas desse tipo? Seria assim? Eu acho que essa... Bom, primeiramente, assim, veja bem, toda essa questão assim, de contexto, de tecnologias que vão ser parte do dia a dia de uma fazenda pecuária, né, elas vão ter muita tecnologia digital, como eu falei, presente, né, muita automação envolvida dentro desse processo. Logicamente que, da mesma forma que eu vou ter menos mão de obra, eu também vou ter muitas máquinas que vão fazer o trabalho, né, do humano. Por exemplo, quero fazer pesagem do meu gado. Né? Eu precisava de, no mínimo, 2 pessoas para colocar o gado na mangueira, para passar no brete, para pesar. Hoje eu tenho tecnologias como balança de passagem, por exemplo. O animal é chipado, ele passa por ali para ele beber água e eu já estou pegando aquelas informações ali em tempo real. Eu tenho colares que pegam todos os sinais vitais do animal. Claro, isso ainda está em nível de laboratório, mas eu posso dizer se aquela vaca ela já está quase entrando no cio, se ela está doente, se ela não está doente, se ela está com febre, enfim. Eu tenho parâmetros, né, do animal em tempo real,
que vão me permitir tomadas de decisão mais rápida. Isso é um contexto, tá? Então, assim, muito desse espaço, a tecnologia ela vai estar presente e vai minimizar esse impacto de mão de obra. Agora, né, para suprir essa demanda de mão de obra qualificada, treinada, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que essa aproximação com as escolas, principalmente com escolas técnicas, né, de você começar esse diálogo, já ir preparando esse profissional para trabalhar no campo, vai ser muito importante. E eu acho que isso vai ter um apelo muito grande, presidente, porque eu acho que hoje também assim, um dos grandes problemas que faz com que o homem não pare no campo muitas vezes a questão eu não tenho sinal de internet, eu não tenho sinal de celular, eu tenho uma chacrinha que é aqui, fica a 20 quilômetros de Campo Grande, 10 quilômetros da cidade, né? E não pega sinal de internet. Eu estou a 20 quilômetros da cidade, isso é impossível, né? Para pegar um sinal de celular para falar, tem que subir em cima da caixa d'água para poder falar. Então, agora vocês imaginam no fundo de campo, né? O cara não quer ficar lá. Então, essas limitações são muito comuns até. Sim, sem dúvida. Então, isso também é um ponto que contribui para que o cara não queira ficar no campo e vá para a cidade. Então, acho que também a gente precisa ter um movimento de política pública, de conectividade, né, no setor rural, que permita, principalmente, poder utilizar essas tecnologias, que muitas vezes são tecnologias que você precisa de conectividade para poder trabalhar, né, em tempo real aí, essa transmissão de sensores para o gestor que está na cidade, enfim. Então, assim, tem esse movimento, sim, e temos que investir nessa gurizada, presidente. Gurizada que está entrando em escola técnica, usar aí Senar para capacitação de funcionários rurais, dentro aí de uma nova perspectiva, né, de saber lidar, não mais, sabe, não somente subir no cavalo e laçar em curabicheira, né, não, mas que ele saiba, né, lidar com essas novas tecnologias e entender quanto que aquilo é importante para o sucesso da propriedade rural. Guilherme, eu vou passar a Marta está levantando o dedo lá, eu já vi aqui manifestações do Carlos, do Paulo, então eu vou pedir para o Aldoir coordenar isso aí para nós. Mas, Marta, Perfeito. Primeiro tu entra, faz favor. A Marta Guazelli. Boa noite, meus amigos, querido Guilherme, um beijo muito grande, muito bom ter essa oportunidade de te trazer mais uma vez até a Federacity. Eu consegui fazer um levantamento aqui, o Guilherme participou do livro da Federacity de 2011, Sustentabilidade como fator de competitividade nos sistemas agropecuários. Ele participou com um artigo muito interessante, eu não tenho aqui no momento o título do artigo dele, mas aconselho aos citianos que retomem o livro de 2011 que vão encontrar um artigo do Guilherme. Outra coisa, Guilherme, eu li uma boa parte das perspectivas para 2040, e isso que tu colocaste ali é uma realidade. Quanto ao colar aquele com toda a rastreabilidade, com um sensor que permite isso, o leite utiliza. Por que a pecuária de corte não utiliza? O leite tem uma evolução tecnológica muito grande que a pecuária de corte tem uma grande resistência para entrar nisso, inclusive a rastreabilidade. Por que não existe a rastreabilidade em massa na bovinocultura de corte? Parece que o produtor tem medo de rastrear, de mostrar o que tem, de ver o que tem. Eu acho que é medo de ver o que tem, né? Quanto àquela rastreabilidade toda que existe, sabe? Tu, como mentor da Proxima, como um condutor da Proxima que foste, como o que nós devemos a criação da Proxima a ti, a condução que fizeste do processo na época, que nos encaminhou às redes de cooperação, nós temos isso na Proxima hoje. Nós temos todo o processo do nascimento ao pedaço de carne que está no balcão. Nós conseguimos fazer isso. Claro que talvez numa escala maior seja um pouco mais difícil,
mas eu acho que alguém tem que iniciar e muitos têm que fazer. Eu acho que o que não é impossível, o que vai exigir um pouco de trabalho, um pouco de dedicação. Eu acho que a Proxima hoje é um destaque nesse sentido, ela tem esse diferencial, e isso é possível de continuar. Eu quero também dizer para vocês, para comentar contigo a questão das indicações geográficas, de todo tipo que seja. O importante é que tem que ter produto. Tem muitas indicações geográficas que não têm o produto. Criaram o sistema e não tem o produto. Eu acho isso assim muito ruim, porque a gente procura um produto porque sabe que tem uma indicação geográfica e aquele produto não existe. Por que ele não existe? É muito difícil manter, ele não é possível, ele encarece o produto e aí não tem mercado para ele não tem escala que compense essa comercialização. Por que não tem o produto, né? Então, eu acho que para nós chegarmos a essas diferenças que estão previstas para o futuro, nós precisamos passar por essas fases, né? e resolver esses problemas. A rastreabilidade é uma que eu acho que tem que perder o medo de fazer a rastreabilidade. A certificação, no caso, tem que ver por que ela o porquê que não existe o produto, porque muitas vezes sai a certificação e não tem o produto. E o BPA também. O que impede de todas as propriedades ter BPA? O que tem que o BPA não deslancha? O que tem de difícil no BPA? O que tem de dificuldade de certificar as propriedades? Eu não sei no resto do Brasil, mas eu acho que tu podes dizer, mas aqui no Rio Grande do Sul eu sinto que há uma certa dificuldade. Vai até um ponto, certifica-se e na hora exige uma revisão temporária, ela tem um tempo de duração, e depois aquilo não vai, tinha que ser automática a renovação, ou de vez em quando passar por uma inspeção, e aí se chama atenção se for o caso, né? Ou tira e põe em dia os critérios e depois continua, né? Então, na verdade, as propriedades acabam perdendo essa certificação. Eu acho que hoje, se for contar, tem poucas que está vigendo o BPA dentro das propriedades, com a sua certificação. Vou fazer uma sugestão. Aquele teu trabalho tem fotos lindíssimas. Coloca umas raças britânicas no meio daquele lotinho ali. Põe o Rio Grande do Sul ali no meio daquilo. Deixa de ter ido, foi embora para Campo Grande e deixou o Rio Grande? Não deixou, está tomando mate. Então, põe umas britânicas ali no meio. Tu sabe que na hora eu não tive nem ingerência na parte das fotos. Quando eu vi o relatório, já me veio pronto com essa parte gráfica. Foi toda uma empresa que fez, enfim, né? Eu fui voto vencido Mas, Marta, falando assim do que tu colocaste, a questão do BPA, ele deve passar por uma mudança, porque quem assumiu o BPA agora com a aposentadoria do Dr. Ezequiel foi a colega Mariana aqui, então ela está junto com o Ministério da Agricultura tentando fazer aí um novo desenho para o programa de boas práticas, tá? Da experiência assim que eu tive com o programa, quando eu vim para cá, assim, fiquei muito tempo trabalhando com o Ezequiel dentro do programa de boas práticas, e fiquei um tempo responsável aqui pelo programa na região Centro-Oeste. Um dos fatores limitantes é aquela visão, a famosa visão imediatista, de curto prazo do pecuarista, né? De dizer, poxa, o que eu vou ganhar? Vou me pagar um preço plus no meu animal, no frigorífico? Ah, não vão. Então, para que eu vou estar esquentando a moringa, né, com isso? E aí a gente sempre tentava, né, mostrar o outro lado da moeda, dizendo, olha, isso, mais do que nada, é uma ferramenta de gestão, né? Você tem ali... você tem elementos ali dentro que vão te dar um raio-x da tua propriedade, né? E, poxa, olha o valor que isso tem. Parou para pensar, né? Saber ali, né, dentro de uma lista de verificação que permeia todas as áreas do sistema de produção, tu poder saber aonde que tu está fraco, aonde que tu está forte, como melhorar. Olha o valor que isso tem,
né? Só que é um valor indireto, né? E muitas vezes o produtor não enxerga pela visão de curto prazo que ele tem, tá? Mas eu acho assim que acho que essa questão que tu falou de estar renovando, né? Eu acho que isso é uma coisa que pode ser colocada aí. Eu vou até anotei aqui para passar para a Mariana nessas discussões com o Ministério da Agricultura para ver como pode, né, essas propriedades rurais que já fazem parte do programa, como pode ser trabalhado isso, a questão da renovação das certificações. Mas, de fato, é fundamental para o sucesso de negócio, tá, Marta? A questão da rastreabilidade aí de ponta a ponta na cadeia, eu acho que não tem como nós fugirmos disso. E aí, que bom que vocês estão avançados aí nesse nível, né? Eu acho que, como tu falasses muito bem, eu acho que no Brasil, de uma forma geral, nós não temos por que estar escondendo a pecuária que nós fizemos, muito pelo contrário, a gente tem que, né, ter esses indicadores da sustentabilidade da nossa pecuária escancarados, né? Porque, poxa, isso é um diferencial que nós temos, por que esconder? Né? Acho que quanto mais transparente nós formos, né, mais a gente tem a ganhar com isso. Tem a minoria que faz errado? Tem, como tem em qualquer setor. Não é um privilégio da pecuária de corte. Qualquer setor a gente vai ver gente boa e gente ruim, né? Então, acho que não temos o porquê estar escondendo, a gente tem que ser transparente, né? Temos aí um sistema de inspeção na indústria que é um dos mais rigorosos do mundo, né? O sistema de inspeção federal, né? Que o Ministério da Agricultura impõe, né? Nossos sistemas de produção, a forma como a gente faz pecuária, não tem por que a gente estar escondendo do mundo, né? Então, temos que ser transparentes. A questão das indicações geográficas, Marta, eu acho assim que um dos grandes problemas é você ter a constância e a escala de fornecimento, né? Vira e mexe, quando estou em algum evento aí no Rio Grande do Sul, né, lá na Expo Inter, no painel que eu participei, veio essa pergunta também, né? Como o Rio Grande do Sul tem esse diferencial de trabalhar com raças britânicas, né? Isso pode ser uma grande vantagem comparativa do Rio Grande do Sul de trabalhar esse nicho aí de mercado premium, e por que o Rio Grande do Sul não faz isso? Enfim, acho que faz 10 anos que eu estou aqui, acho que faz mais de 10 anos que eu escuto sempre a mesma conversa, sempre a mesma pergunta, né? Por quê? Porque não se organizam, por isso que não tem, né? Não adianta só dizer que assim, o Rio Grande do Sul historicamente tem raças britânicas, tá, mas tudo bem, mas tem padrão, tem constância de fornecimento, tem escala de fornecimento, consegue entregar esse produto de qualidade aí toda semana pro mercado? Se você quer fazer uma identificação geográfica, você tem a escala não adianta ter um container de carne só e sair batendo tambor dizendo que tem um produto de qualidade. Tá, mas e o resto do ano? Como é que fica? Né? A cadeia de suprimentos aí, o consumidor, ele quer esse produto de segunda a segunda dentro da prateleira dele, né? Por isso que as iniciativas não vão para frente. E muitas vezes, Marta e pessoal, os protocolos de uma certificação, de uma identificação geográfica, às vezes eles são muito rigorosos, que acabam engessando o sistema de produção, né? E aí, às vezes, você fica sem margem de manobra. Eu não posso alimentar o animal com grãos, ele tem que ser 100% a pasto. Mas vai lá para Bagé, lá no inverno, lá, e tenta tirar gado gordo só com a pasto. Vai lá para a vacaria, lá no friozão ali dos Campos da Serra, ali, só alimentado a pastos, tu vai conseguir tirar produto, reduzir ciclo, tirar animal precoce, com padronização de carcaça, para atender o mercado de valor agregado. Não consegue. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. Mas, assim, é um nicho que tem que ser trabalhado, né? E aí passa muito por essa questão assim, de organização de produtores, através de associação, de redes, né? Para poder juntar, ter volume, poder trabalhar mercadologicamente esse produto, né? Tem que ter uma visão de mercado, né? Tem que ter a visão da cadeia como um todo, né? Não pensar somente na produção pecuária, mas já mirar lá na frente na carne que chega para o consumidor.
E a gente sempre falava, acho que desde as primeiras conversas aí em vacaria, né, que o produtor ele tem que parar de enxergar somente o boi e pensar na carne, né, ser um vendedor de carne, não somente um vendedor de boi. E mesmo que simplesmente eu entregue para o frigorífico, mas eu tenho que saber qual é a carne que o mercado exige. E aí o frigorífico tem um papel também fundamental de sinalizar, né, de ter um sistema transparente de classificação de carcaça, que sinalize para o produtor, olha, esse tipo de carcaça aqui é a carcaça desejada, tu vai ganhar uma bonificação por isso. Essa aqui não é desejada, por isso e por aquilo. Melhora teu sistema de produção. Poxa, também a indústria também tem que ser transparente e poder sinalizar para o sistema de produção aquilo que está errado e que precisa ser melhorado. A gente não pode ver, a indústria não pode ver produtor como inimigo e vice-versa, né? Tem que saber que um depende do outro e que tem que trabalhar, construir conjuntamente, né? Senão os dois vão se matar sozinhos, né? Nesse processo todo. Eu acho que, em síntese, Marta, é isso aí que você falou. Vamos lá, então, as perguntas. Nós temos aqui 3 ou 4 já perguntas, e eu quero dizer também para o senhor Guilherme que tem aqui alguns produtores liderados aí pelo Roniel, que é extensionista da Emater, que é lá de Pinhal da Serra, município a 90 quilômetros de Vacaria, que tem já uma organização também lá iniciando dos pecuaristas. O Carlos Sim pergunta, qual o teu conceito de pecuária de precisão? Muito boa pergunta. Pecuária de precisão, Carlos, dentro do que a gente entende aqui na Embrapa, não somente um conceito frio e engessado, né? Mas uma pecuária de precisão onde eu tenha precisão de dados, precisão de informação, precisão de processos, precisão de mensuração de indicadores. Eu acho que precisão no sentido mais amplo desse processo, sabe? Onde eu consiga ter o controle da minha fazenda por metro quadrado, que eu consiga saber o desempenho do meu animal, não mais por arroba ou por grama, enfim, onde eu consiga ter a sintonia fina da gestão do processo. Eu acho que esse seria, para mim, o conceito da pecuária de precisão, né? Precisa na gestão dos dados, da informação, que é o sucesso do negócio de qualquer pecuarista, né? Paulo Costa, o Brasil passou de importador de proteína animal para um grande player no comércio mundial. Consequentemente, novas barreiras surgirão. Atualmente, a bola da vez é a Amazônia. Quais serão as próximas barreiras que irão surgir, na sua opinião? Acho que sempre vão ter, né, gente? Por isso que eu digo, assim, temos que ser cada vez mais transparentes, porque não temos assim o que esconder. Eu acho que no momento que nós tivermos indicadores transparentes do nosso sistema de produção nos quesitos sustentabilidade, e aí nos 3 aspectos, ambiental, social, econômico, né, nós vamos conseguir dialogar mais eficientemente com o mercado, com os investidores, principalmente os investidores externos, né, que vão estar cada vez mais de olho, né, no que nós fazemos aqui dentro. E eu acho assim, que a bola da vez, depois da sustentabilidade, ou depois, ou concomitantemente, né, vai ser a questão do bem-estar animal, sem dúvida nenhuma. Acho que o bem-estar animal aí vai ser, né, a próxima bola da vez aí. Ivo Lessa vai fazer uma pergunta ao vivo aí, o Ivo, que é também da direção aí da Federacity. Tá bom, obrigado. Mas que eu vou passar a palavra para a Márcia aqui, que ela está nervosa aqui para perguntar para o Guilherme aí. Tá bom? Ela fez aqui no chat, mas eu vou pedir para ela ler aqui então a pergunta. Vai lá. Tá bom. Então, gente, uma boa tarde a todos. Guilherme, obrigado, excelente palestra. E a minha pergunta, ela vai de encontro àquele combo de informações que tu nos passaste, né? Na busca de a carne carbono neutro, né? Tu, com a tua experiência no Rio Grande do Sul, com a tua experiência em todas as regiões, por onde tu começaria este trabalho? Porque a gente sabe que não é uma ação
a busca da carne carbono neutro não é uma ação isolada, né? É um combo de estratégias, não é? Por onde tu A carne carbono neutro ela é uma marca conceito, né? Ela que envolve aí um protocolo de produção que é certificado, né? Um sistema de produção aí que envolve pecuária e floresta, né? Onde as emissões do gado são neutralizadas pelas árvores, né? E você tem uma mensuração disso e o sistema de produção é certificado, né? Veja bem, esse modelo, ele ainda é um modelo que muita gente ainda torce o nariz, né? Que negócio é esse? Carne carbono neutro, o que é isso, né? Não, preocupar com as emissões. Cada vez mais isso vai ser exigido, né? Cada vez mais isso vai ser exigido até nos próprios rótulos de produto. Quanto que aquela carne emitiu, quanto que aquele produto emitiu de CO2 dentro desse ciclo de vida dela, né? Logicamente, não é só... então, esse é o objetivo da carne carbono neutro, dessa marca conceito, né? Atender a mercados que se importam com esse processo de emissões, né? E que pagam por isso. Então, assim, ainda é um mercado de nicho, tá? Mas eu acho que nos próximos 20 anos isso tende a crescer muito, esse mercado, essas exigências, tá? E aí, claro, existem várias formas de você neutralizar as emissões, um bom manejo de pastagem, não necessariamente eu preciso ter a árvore envolvida no sistema de produção para que o balanço ele seja neutro, tá? Então, novas iniciativas vão surgir ainda, eu acredito, nos próximos anos, outros protocolos de produção que tendem a explorar esse nicho aí, tá? Mas qual o primeiro passo para fazer isso, né? Você saber se dentro do seu sistema, se você tem a capacidade de saber lidar com essa complexidade, né? De sair de trabalhar não só está trabalhando com pecuária, está trabalhando com floresta, quem tem o componente agricultura junto, né, trabalhar o IL, PF, né, os três, isso gera uma complexidade muito grande, né, você trabalhar com mesma área, com grão, com carne, com madeira, né, a gestão disso tudo se torna muito complexo, né, então temos que também saber se temos a competência, né, também para incorporar, não podemos nos deixar levar pelas modas, né? A gente tem que ter o pé no chão aí de ver o que se encaixa melhor dentro da nossa realidade. Bom, obrigada. Fábio Fetterman, parabéns, muito boas as colocações. Te pergunto sobre a valorização do produto. Penso que a modernização da pecuária, ou como falado na rastreabilidade, é uma tendência ao ponto que o nosso produto se valorize. O que imagina sobre a valorização do mercado nos próximos 20 anos? Fábio é do CIT 73, lá de Santa Vitória do Palmar. Tá bom. Bom, como eu falei para vocês, né, o Brasil ele é o maior exportador de carne barata do mundo, né? A gente recebe aí em torno de 40% a menos do que os Estados Unidos recebe pela carne, né? Acho que muito vem em função assim daquilo que a gente exporta, o tipo de carne que a gente exporta, o formato que a gente exporta, para onde a gente exporta e o que fazem com a nossa carne, né? Somos predominantemente exportadores de carne congelada que vai para fora do Brasil, que vai virar carne ingrediente lá fora, vai virar almôndega, vai virar panqueca, vai virar, enfim, vai se misturar dentro dos pratos lá, né? Se eu pegar Uruguai, Argentina, Austrália, né, eles já estão num segmento de valor lá na ponta da curva, lá em cima. Mercado premium, mercado gourmet, que atende essa rede Horeca, né, de hotéis, restaurantes, catering, né, de steakhouse aí, de alto valor agregado. Então, e logicamente acordos comerciais que são feitos, né? Hoje o Brasil, os mercados que pagam bastante, Japão, Coreia do Sul, o Brasil não atende esses mercados ainda, né?
ao passo que Austrália, Estados Unidos, eles atendem esses mercados. Então, acho que a gente tem que, né, buscar cada vez mais explorar, melhorar a qualidade do nosso produto e explorar esses nichos aí de mercado, tá? Certo. Tem mais uma, não é uma pergunta, é uma colocação que foi feita aqui no chat. O seu Celso depois está com a mão levantada ali. Quer falar agora, seu Celso? Posso falar agora. Ok. Boa tarde, pessoal. Parabéns pela palestra, Guilherme. Teve um assunto que me preocupou muito, quando tu falaste sobre pequenos produtores, que a concentração de grande produção ficará nos grandes produtores. Se a gente fizer uma analogia do pequeno produtor de carne com a indústria, isso também aconteceu na indústria. A grande massa se localizou em pequenos, em poucas empresas com grandes produções. E o que ocorreu imediatamente a isso, que os pequenos produtores se ressurgiram, focado muito mais no mercado regional deles e na qualidade de mão de obra, que o grande não tem, e o pequeno tem muito mais agilidade do que o grande. O grande, por ser grande, ele tem uma sinergia na produção dele, e o pequeno é muito mais rápido. Então, eu acredito que o pequeno vai ter um nicho de mercado desde que haja uma, não vou dizer uma associação, mas uma união. Um cria, o outro, uma hipótese, 10 criam e um engorda, inverna, engorda. E aí o terceiro já vai ter um frigorífico, vai ter um confinamento, alguma coisa assim. Então, eu vejo que o pequeno tem uma saída para fazer esse negócio dentro de um mercado mais regionalizado e com qualidade, vendendo qualidade. Muitas vezes até verticalizando a sua produção. Sim. Okay? Não sei se o doutor concorda com a minha... Eu gostaria de ver a sua visão sobre isso. Me preocupou muito essa questão dos pequenos, porque as terras estão diminuindo. Por questão de heranças, de etc, as terras estão diminuindo. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, grandes propriedades já não existem muito mais, não sei se põe numa mão. Então, está tudo sendo fragmentado. Essa é a minha preocupação, e eu gostaria de ouvir a sua colocação em cima disso. Sim, Obrigado. Eu concordo contigo, Celso. Eu acho que a saída para o pequeno produtor primeiro, além de você buscar a associação, a colaboração com outros pequenos, de você poder se organizar, se articular, tanto para comprar insumo mais barato, quanto para poder ter um volume maior de produção, para poder, né, atender determinados mercados. E, claro, e aí abrindo um espaço muito interessante aí de mercados locais, mercados regionais, né, de você estar trabalhando, principalmente através aí da digitalização que vai transformar a cadeia nos próximos anos, os marketplaces, né, os e-commerce, de você poder trabalhar muitas possibilidades aí desde uma pequena produção artesanal que você vai atender ao seu bairro ali, onde você mora, né, até você poder ir para outros passos maiores aí, como, né, ganhar escala em termos de cooperativas, de associação. O pessoal do Paraná faz um trabalho muito bacana lá em Guarapuava, né? Já tem várias alianças mercadológicas lá, né, que vão nesse sentido aí, né, de poder proporcionar ao pequeno a inserção dentro do mercado, aí, buscando, né, alternativas, canais de distribuição diferentes daqueles que você comumente trabalha, né? E essas cadeias exportadoras aí, elas vão ser aí dos grandes players, né? Tanto das grandes indústrias quanto aí das mega fazendas aí, que vão ter condições de atender em termos de volume e em termos de
condições de biosseguridade, né, Guilherme, desculpe a interrupção, mas nesse aspecto a Federacit está na frente. Os CITES já são são organizações regionais, né? Claro, sem dúvida. Sem dúvida. A manifestação do Rogério de Melo Bastos aqui, ele dá uma opinião, Guilherme. Parabéns, perfeitas as colocações, doutor Guilherme, quanto às tendências para a terceira onda na pecuária. Todavia, creio ser necessário abordar sobre a importância da gestão econômica e financeira nas propriedades, para avaliar os aspectos e resultados, pois, paradoxalmente, vivemos momentos em que temos excelentes índices de produtividade, mas produtores com pouco dinheiro no bolso. Portanto, vejo que o produtor deve manter produtividade com economicidade. Era mais uma colocação dele com a pergunta. Acho que era só esta a última manifestação que nós tínhamos aqui, Guilherme. Joia. Que bom, fico feliz aí com as colocações de vocês aí, que bom ver que, né, vocês estão interessados em conhecer o trabalho, interessados aí em enxergar o futuro, né, e tentar se preparar, se organizar através dos CITES, né? Eu acho que é fundamental, né, ter essa informação e qualificar essa discussão aí entre vocês, né, e elaborar as próprias estratégias de vocês. Cada região tem um contexto, cada região tem uma realidade, né, e ninguém melhor do que vocês aí de poder fazer a leitura, né, da onde vocês estão e como vocês podem, né, se apropriar, né, desses mercados aí que estão latentes aí e ávidos por serem atendidos. A Marta tem uma pergunta, Marta? Tenho uma colocação. Eu quero só dizer para vocês que o grande sonho é que cada CIT seja uma aproxima, né? Que organize a sua produção conjunta, né, dentro do CIT. Nós temos um CIT que é o CIT 125, que tem um sistema de uso de máquinas em conjunto. Então, acho que isso tem um bom resultado. E eu vejo também uma possibilidade nos demais CITs terem como é que eu vou dizer assim, a cadeia de produção organizada, né? Então, eu acho que isso dá um diferencial para cada CIT, né? Então, eu acho que é uma boa oportunidade como pequenos produtores, como o Celso falou, nós termos o diferencial. Pessoal, eu vou ter que me ausentar, porque a patroa já entrou aqui ali. A gente está em teletrabalho os dois. Minha esposa é professora da universidade. E ela tem aula agora, ela já chegou. Eu tenho uma filhinha de 3 anos. Aí é meu turno babá para ficar. Então, está acabando. Minha carta de alforria está terminando já. Como é o nome da tua menina? Helena. Helena. Dá um beijo na Helena e na Denise. Não esquece que eu mandei. Um beijo para ti. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade aí de poder estar batendo um papo com vocês e estou sempre à disposição aí. É só chamar que é um prazer bater esse papo. Guilherme. Alô, Guilherme. Tá, não. Sim. Eu quero te agradecer mais uma vez. Olha, foi brilhante, mas nós não vamos te deixar. Nós vamos precisar de ti mais algumas vezes. Entende? Muitas vezes. Pode chamar, presidente. Nós temos muitas coisas para conversar ainda, né? Muito obrigado, Guilherme. Olha, de coração te agradeço, porque foi uma contribuição enorme que tu prestaste para nós. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Vocês têm meu contato aí, a Marta claro tem, a pessoa da Federacit aí tem. A hora que precisar, é só pegar o grito. Tá certo. E contamos contigo. Um abraço. Um abração, amigo. Obrigada. Tá bom. Tchau, tchau. Muito obrigado também. Olha. Olha o Fernando aí. Ressuscitei. Tá? Ressuscitei. Não, o que eu acho assim, foi muito boa a palestra, muito boas as colocações, né?
Agora, o que me assusta é o seguinte, quando a gente começa a ver o preço da mão de obra, comparando com o terneiro, tá? A nível de campo, a gente precisa o quê? No mínimo 2, um para abrir a porteira, outro para empurrar o gado. Precisa mais uma cozinheira na sede, tá? E mais um caseiro. E por aí se vai. Né? São essas as colocações que eu faço, né, Chico? O problema, e outra coisa, precisamos de uma mão de obra mais qualificada, né, Fernando? Sim, mais qualificada, eu acho que com a diminuição das propriedades me assusta, né? Eu vejo mais uma possibilidade regional. E quanto, vamos dizer, rastreabilidade e tudo mais, acontece que o frigorífico, na maior parte das vezes, classifica o nosso gado no brete de abate. Então, esse é um problema muito grande. E, além de tudo, a nível da Europa, seria aqueles deslocamentos, vamos dizer, o nosso gado só vai ser abatido no máximo a 120 quilômetros, né? Aqui o gado é tão barato que eles cruzam o estado para carregando e é dinheiro que a gente deixa de ganhar. Quer dizer, é isso que eu vejo. Quer dizer, e o problema todo, a pergunta que eu deixo no ar é o seguinte: qual o tamanho de uma propriedade aqui no Rio Grande do Sul de pecuária para trabalhar como empresa e não pecuária familiar e com gado de corte? É essa a indagação que eu faço e deixo no ar. Né? Por isso, Fernando, ele fez uma colocação. Em 2040, 50% das propriedades estarão fora do mercado. Ou porque serão absorvidas pelas maiores, ou passarão para outra atividade. Né? Então, as propriedades terão que se modificar. Eu lembro uma vez que um grupo foi à Nova Zelândia e Austrália, e que as propriedades, se eu não me engano, o número, se o Carlos está ouvindo, ele talvez possa responder, não sei se ele está na reunião ainda, mas o número é que na Nova Zelândia, 25% das propriedades permaneceram na atividade com o fim do subsídio. Então, existe uma transformação, uma mudança, uma adaptação. Ou os produtores se adaptam, a questão de ter a cozinheira, vai passar um carro, de quem sabe, distribuindo a comida para eles. Como é que a lavoura evoluiu? A lavoura está diferente. Tu mesmo és da lavoura. Veja a diferença que era a lavoura há 20 anos atrás e o que é hoje. Olha quem opera a tua máquina de R$1 milhão quase. Não é o analfabeto, aquele que não tem outra coisa para fazer, como o Fetterman mencionou ali, que está lá na atividade. É esse mesmo que não vai ficar na propriedade trabalhando, empurrando o gado ou abrindo a porteira. Sabe lá se a porteira não vai ser automática? Se tu não vai apertar um botão, ela vai abrir? Sabe lá se não vai chegar a isso? Esta é a diferença que ele mostra. Vai ser os animais estarão concentrados em algumas atividades. Como é que o leite hoje é tudo automatizado? Tudo robotizado? Hoje, a vacaria hoje tem mais um tambo com 1.000 vacas, é o segundo tambo com 1.000 vacas, tudo robotizado. Tem um outro que não tem 1.000, tem 500 vacas, mas é tudo robotizado. Não tem ninguém tocando na atividade, não tem ninguém mexendo, só um computador. Então, eu acho que essa vai ser a diferença para daqui 2040. Quem não entrar na diferença, talvez caia fora ou passe para outra atividade. Não, eu concordo. Isso que foi o que ele mencionou. Não, eu concordo plenamente com isso. Quer dizer, inclusive, eu vou fazer uma colocação aqui agora. Eu estou em Porto Alegre. Ontem eu tive num supermercado aqui da Avenida Ipiranga aí, e carne de ovelha não tinha, de cordeiro não tinha para vender. Quer dizer, é uma demanda reprimida, penso eu. Quer dizer, é isso que eu estou colocando. Sim, Fetterman, inclusive, quando ele mencionou as outras proteínas, ele falou na carne bovina, na suína e na de aves, depois falou nos insetos e nos veganos, no caso, que eu não sabia que inseto não era, para mim, inseto era carne, mas não é, né? Para não engorda a perninha, não tem gordurinha na perninha, não é carne. Eu pensei, como é que o ovino não entra nessa escala, nessa linha de produção? Por que o ovino não entra em grande escala? Por que o ovino não é uma coisa que vai para o prato do consumidor todo dia? Por que isso, né? O que impede do ovino ser transformado em carne em grande escala? Por aí. Com a palavra o presidente, que é criador. Vamos lá, senhor presidente, fale.
Está desligado o microfone, presidente. Seu microfone está desligado. Tá, agora sim. Né? Não, eu dizendo que a Marta também é criadora de ovinos, né? Mas eu acho que é um espaço que nós temos que pensar seriamente nisso aí. O meu também é pequeno, Marta, né? E para ocupar isso aí. É como disse o Fernando, ele chegou no supermercado, não tinha oferta de carne, né? Eu acho que a carne ovina também tem que passar, inclusive, por um tipo de rastreabilidade, porque a variedade racial do ovino é muito grande, inclusive o tipo de carne que oferece a Marta lá com os Texel dela e eu com os Ideal é muito diferente, então tem que salientar isso aí na embalagem, né, para o sujeito saber o que está comprando, porque ele vai dizer, pô, já comprei uma ovelha que não era porque ele comprou, para o que ele queria. Então, tem que ter uma orientação, inclusive uma divulgação desse tipo de coisa, né? Eu acho que é outra coisa que nós temos que pensar ligeiro em trazer uma orientação para esse tipo de coisa. Talvez a solução para o produtor de ovino é que a carne de ovino hoje, que é uma iguaria, passe a ser uma commodity, né? E ela, numa grande escala, ela venha substituir a falta de carne bovina, né? Sim, e seja uma abertura e uma solução para os produtores de ovinos, né? Também pode ser por aí, né? Também. Eu acho que isso aí é uma coisa que nós temos que pensar muito na produção de ovinos, quer dizer, e na cadeia produtiva de ovinos, para que essa carne tenha no supermercado uma oferta de carne, né? Vou fazer uma consideração. Estão me ouvindo? Ô, Sérgio, como é que tá, amigo velho? Toca aí. Bom, boa tarde. Estava quietinho aqui. Eu perdi o sinal no computador, eu estou agora só no celular aqui. Dos assuntos que foram trocados hoje, Marta, uma coisa que fica faltando é que a análise de custo de produção nunca é relevada. É que o frigorífico parte do produto pronto que ele tem acesso e faz a escala de custo até o que consome. Ainda está desagregada, está desarticulada a produção base, essa que é chamada informal, da produção clássica que eles consideram para valor. Há muito improviso, há muito amadorismo e a oferta disforme. Nem todos vivem dessa atividade. Então, aqueles que vivem se precificam, mas os que não vivem fazem aquilo por diletantismo, sobrevivência, não tem outro para fazer. Ele não faz análise de custo, ele trabalha por impulso. E a cadeia tira proveito porque ele é periférico. É o mercado chamado mercado marginal. É o pequeno boteco, é o pequeno armazenzinho, tudo é pequeno ao torno de um supermercado que faz o custo estrutural. É assim até que se arregimente esses desistem. Agora, organizar essa cadeia tão dispersa não é nada fácil. Haja visto que nem galinheiro se tem mais nas fazendas. O pessoal se dobrou o custo da estrutura dos grandes aviários. Leva-se a carne para casa do grande aviário e tal. Isso é estrutura. A nossa infraestrutura não tem assim uma política dentro da Secretaria da Produção da Agricultura para zelo e criar um norte. Aquela ideia do Celso tem sentido. Muito comum, vocês que já conhecem a Europa, certos locais têm produtos típicos da região, mas aí muda tudo. A escala do frigorífico muda, são aqueles microfrigoríficos cortam naquela região, ali aquele microproduto, aí vai na direção desses produtos de posição geográfica diferenciada para ter valor agregado. É porque faz muito pouco tempo que o Brasil ficou gigante. Então, eles estão nivelando de cima para baixo. Então, é mais fácil extinguir a atividade, porque não vai fazer falta na grande cadeia, a salvar o pequeno. O pequeno terá que salvar na própria prefeitura, está lá com o secretário da Saúde, lá, e ali autorizar um frigorífico naquelas condições, não nas regras do macro. Você não poderá exigir de um pequeno frigorífico o que um grande pode oferecer, porque ele dilui custo. Tem que mudar, inclusive, o regramento de sanitariedade. É para pensar. Seu Fetterman,
Sim. Seu Fetterman. Não, eu recebi uma mensagem do Aldoir que ele vai ter que sair. Eu queria agradecê-lo, porque ele entrou como convidado, no fim nos ajudou hoje a apresentar o palestrante. Eu queria agradecer ele. Eu também quero agradecer o Aldoir. Mais uma vez, ele veio para nos ajudar, fez um bom trabalho, e vamos precisar dele também. Vamos continuar precisando. Ele veio como convidado, mas no fim ele nos ajudou aqui. Tá? Obrigada, Aldoir. É isso mesmo. Foi muito boa a escolha de vocês e a pressão que fizeram sobre o Aldoir, porque tive um problema. Não tinha nada combinado, viu, Aldoir? Socorra, porque eu não posso entrar, não estou conseguindo entrar. E o Aldoir me salvou. Mas o que vocês não sabem é que nós somos todos lá de Vacaria, né? Então tudo dá certo. Dá certo. Tá bom, então. Tá, obrigado. Tá. Um abraço. Obrigado, Aldoir. Obrigado mesmo, velho. Valeu. Vamos precisar de ti, hein, gente? Vamos, tá bom. Vamos lá. Vou falar com a Marta aí, que é a minha empresária. Tá certo. Então. Tá bom. Um abraço. Outro para ti.